O nome do anime de hoje tá aí na descrição. Depois de ser expulso da sua escola, o Nomura simplesmente entra em outra, onde todas as garotas o odeiam e carregam uma espada. Aparentemente, ele é o espadachim mais forte que decidiu não usar uma espada e governar a escola, fazendo com que todas as garotas se apaixonem por ele. O Nomura é um órfão que cresceu sendo abusado e torturado durante o treinamento de espadachim pelo seu avô. Esse treinamento deixou tantas cicatrizes no seu corpo que ele fugiu de casa e parou de usar espadas. Desde então, ele decidiu usar apenas o combate corpo a corpo e criou uma habilidade chamada Bala Mágica, onde pode concentrar toda a sua força para criar um ataque devastador. No ensino médio, ele conhece um aluno que se chama Amou. Para sua surpresa, o Amou parece muito uma menina e brinca como ele poderia confundir ele com uma garota facilmente. Ele rapidamente fica atrás do Amou e tenta dar um beijo, mas leva uma cotovelada. Apesar da abordagem estranha, o Amou ficou impressionado e se tornou seu amigo. Uma aluna agradece ao Nomura por salvar ela de alguns valentões e se oferece para fazer um tour por ali com ele. O Amou chega e oferece a mesma coisa. No entanto, o Nomura recusa a oferta do Amou e diz que já tem planos. Ele vai andando no corredor com a aluna, mas o Amou fica com raiva da aluna. O Amou fala que o Nomura só deve sair com alguém digno. E o Nomura fica bravo com isso e decide lutar contra o Amou. Nessa hora o Nomura é convidado a ser o chefe do Amou, mas ele responde tentando socar ele. Sem perceber, o Amou agarra o seu estômago e corta o seu peito com as mãos, como se fosse uma lâmina. O Nomura teve que ir pro hospital devido aos ferimentos. Ao retornar, ele foi expulso. Ele consegue se matricular em uma nova escola e fica surpreso ao ver que todas as meninas andam armadas. Ele se vira e fica ainda mais surpreso ao ver homens se vestindo e se comportando como meninas. Ele conversa com a Masuko, que é uma colega estudante que o adverte sobre ser descuidado e lhe diz para agir como uma garota se quiser ser poupado. Mas o Nomura não quer usar maquiagem e vestido. Ele insiste em fazer apenas o que lhe agrada. Então ele entra na sala e é apresentado a Rin, uma das 5 supremas que governa a escola. Elas protegem a escola dos rapazes e disciplinam quem precisa. Essa costumava ser uma escola só para mulheres, mas começou a aceitar homens de uns tempos pra cá, se eles se vestirem de mulher e de fato agirem como uma. Como resultado, as meninas começaram a usar armas e fizeram eles viverem um inferno. Aparentemente, as meninas já relataram que o Nomura é um encrenqueiro. Ele declara o seu desacordo com essas regras e ela decide corrigir o seu comportamento. Ela começa a perseguir ele com a sua espada e consegue cortar a gravata dele quando eles caem no terreno da escola. Ele se esquiva de todos os ataques e ela elogia ele por ter reflexos rápidos. Ela faz outros movimentos para atacar. E ele observa os seus pés e tenta derrubar ela. Mas ela muda de posição e em uma fração de segundo corta uma parte do rosto dele. O Nomura fica maravilhado com a força dela e coloca suas luvas resistentes a lâminas. Ela tenta atacar ele, mas ele desvia rapidamente. A Rin prende o Nomura entre ela e a árvore, impedindo ele de escapar. Felizmente, ele vê uma oportunidade e desliza para trás dela. Ela tenta o nocautear, mas ele desvia com o seu poder que a faz voar. O Nomura se gaba da sua técnica secreta, mas por algum motivo a Rin já sabia disso. Supostamente, ele é conhecido por algumas pessoas e ele quer saber como ela soube disso. Mas a Nono, que é uma subordinada da Rin, chega e o nocauteia. Mais tarde, ele descobre pela Masuko que precisa de um recibo, um carimbo, pelas 5 espadas supremas para deixar o campus. O Nomura visita Rin no dia seguinte ao saber que ela estava com febre. Ele pede que ela assine a permissão para ele sair. Ela carimba e desmaia devido à febre. Ele tenta pegar ela, mas acaba em uma situação bem interessante. A Nono entra e interpreta mal a cena e começa a perseguir ele. Enquanto corre, ele encontra a Choka, uma das meninas que estava trabalhando para 5 espadas supremas. Ela carrega um chicote como arma e com a Nono, elas lutam contra o Nomura para corrigir o seu comportamento. O Nomura coloca suas luvas e diz que não vai dar muita atenção para elas. A Nono mira no seu pulso e ele vê uma posição semelhante à da Rin. A Shoko diz que elas estavam fazendo a correção nível 2, onde 2 ou mais pessoas executam uma punição. O único aluno que conseguiu passar até agora é a The Empress, uma transferida que também é nova esse ano. As garotas tentam simultaneamente acertar ele,
mas ele rapidamente agarra o pulso da Nono e faz as duas se enroscarem. Ele usa o seu poder na Nono e ela fica encantada junto com a Choka. A Rin pega o Nomura no início da manhã e diz que vai supervisionar ele, porque estar com ele por perto seria bom. Como protocolo, ela verifica a bolsa dele antes de ir para a escola. Não muito tempo depois, a Mary, que é uma das 5 espadas supremas e a irmã mais velha da Choka, apareceu diante deles. Ela se opõe à supervisão da Rin e diz que o Nomura deve ser corrigido imediatamente. Ela insiste que fará isso, mas a Rin desaprova. Enquanto as duas garotas lutam, o Nomura é perseguido pela Choka e ele rapidamente pega o chicote dela, mas ela desmaia no meio da luta. Ele fica confuso sobre o porquê, até ele perceber que as suas calças caíram. Ele arruma isso rapidão, e quando olha pra cima, ele fica muito surpreso ao ver uma garota que se parece exatamente com o Amou. Ele pergunta se ela é o Amou, e pergunta como ele se tornou uma mulher. Ela responde que ele confundiu ela com outra pessoa, porque ela sempre foi uma menina. O Nomura não acredita e se prepara para atacar ela. No entanto, ele para quando escuta Mary gritando seu nome. Ele percebe que as suas calças caíram de novo, e ele perde a garota misteriosa. A Mary é tão habilidosa com a sua espada que consegue cortar as luvas protetoras do Nomura com muita facilidade. Ela corta o seu uniforme e também suas partes vitais, causando dor nas costas. Ele evita seus golpes, mas ela ainda acerta de vez em quando. Ele se levanta de novo e tenta se aproximar dela, mas é mais difícil por conta da sua espada. Ela ri porque já conhece as suas táticas e o impede de se aproximar dela. Vendo que não tem mais nada a perder, o Nomura corre para encerrar a luta. Ela enfia a lâmina no seu estômago, mas ele se prepara para o ataque colocando um livro ali. Ela mantém a distância enquanto ele pula no ar e atinge ela com o livro. A Mary acha que ele vai se aproveitar da sua feminilidade. No entanto, ele recusa a sugestão dela. Quando ela percebe que ele não é como os rumores sugerem, ela concede a ele o seu carimbo para permissão. O Nomura encontra o Masuko espancado e amarrado no meio do campus. Ele quer ajudar ele, mas a Rin e a Mary o impedem porque tem um mau pressentimento sobre isso. O Arabi, uma das 5 espadas supremas, os desafia por perturbar o campus. Ele pergunta por que o Masuko estava sendo punido e ela diz a ele que ele trouxe um item restrito para o local. Se ele conseguir superar um desafio, ela vai largar o Masuko e dará o seu selo ao Nomura. Ouvir isso deixa ele motivado e ele concorda. Os subordinados da Warabi anunciam que serão seus adversários, mas o seu oponente não é uma garota ou um cara. É na realidade um enorme urso chamado Kyobo. O Nomura aborda o Kyobo no momento em que a rodada começa. Ele dispara o seu poder, mas não causa dano devido ao tamanho do urso. Ele faz a mesma coisa por trás, mas percebe que isso não é o suficiente. Conforme o urso ataca, ele foge dessas tentativas e tenta derrubar o urso. Enquanto todos ao seu redor temem que ele não consiga, ele relembra que quando era um garotinho magro, ele lutava contra adultos enormes. Então a Rin e a Mary gritam para ele deixar o Kyobo ir, mas ele se recusa. Ele diz ao Arabi que não se importa com o quão poderosa ela é. Ele nunca vai tolerar que ela machuque pessoas inocentes como Masuko. Ele coloca o Kyobo no chão e revela que desamarrou o Mawashi do urso, o que torna ele o vencedor de acordo com as regras do sumo. A Warabi fica furiosa e diz a eles para encontrá-la no telhado. O Nomura conheceu a Satori, outro membro das 5 espadas supremas. Ela afirma que o ajudará a encontrar uma maneira de levá-los ao telhado e dar o seu carimbo. Depois de chegar ao telhado, o Warabi insulta Rin e a Mary por gostarem dele ao invés de discipliná-lo. A Mary desce para lidar com as outras garotas da Warabi, enquanto a Rin vai contra a Warabi. O Nomura luta contra o urso e ele tenta usar o bom senso da internet para lutar contra ele, mas leva um soco forte no rosto. A Warabi revela que o urso estava treinando boxe. O Kyobo tenta socar ele no rosto de novo, mas ele rapidamente evita e atira o seu poder. Ele dá alguns passos para trás, até perceber que estava encurralado. As meninas estavam passando por um momento difícil contra os adversários, mas o Nomura motiva elas agradecendo elas por elas terem ajudado ele a se instalar na nova escola. Ele provoca o urso que tenta atacar ele de novo, mas para no meio do caminho. Ao ver que estava com a cabeça baixa, ele aproveita para desferir um poderoso soco e derruba ele. Por outro lado, a Rin consegue derrotar a Warabi e dá ao Nomura o 4º carimbo. A aula é cancelada porque a Imperatriz estava atacando as 5 espadas supremas.
A Rin fica chocada com a notícia e menciona um nome chamado Amou. Imediatamente isso chama a atenção do Nomura, especialmente quando a sua descrição corresponde com aquele que ele conheceu. Ele estava confuso, embora o nome da Imperatriz soe como uma mulher. Ele sabe que Amou é um cara. Enquanto caminhava, o Nomura vê a Inaba, que é a única estudante do ensino médio nas 5 espadas supremas. Masuko avisa que ele não deve se aproximar dela. No entanto, ele não escuta e avança para obter o carimbo que ele precisava. Ele estava apenas a alguns centímetros de distância dela e para quando ela balança a lâmina rapidamente sem que ele perceba. No entanto, a Inaba garante a ele que ela não o cortou. Foi revelado que a Yukino, que é a diretora da escola, confiou a ela para cuidar dele. Enquanto fala, ela corta impiedosamente uma borboleta no meio para que ele mencione como ela poderia matar se necessário. Ela responde que não sabe a diferença entre os dois e ele percebe que ela é na realidade cega. O Nomura percebeu uma comoção no telhado e ele pergunta a ela sobre isso. Ela diz que é a Imperatriz. Ela era indiferente e só fala sobre o Nomura. Sem pensar 2 vezes, ele corre para o local. Ele chega ao telhado e encontra todos seus amigos feridos, enquanto auxilia ao Arabi. A Yukino surgiu do nada, sem que ele perceba, e ela diz que cuidará dela e o instrui a ir ajudar a Rin e o grupo que atualmente estava contra a Imperatriz. A Inaba, já ferida, estava tentando atacar o Amou. No entanto, o Nomura a empurra para atacar o Amou. Ele dá um soco nela, mas ela perfura o seu estômago. Ela é famosa por se movimentar muito rápido. Todos pensam que ele estava perdendo, mas ele se levanta e revela que estava preparado com um livro de novo. A Amou diz que eles já foram amigos, mas ele diz que as coisas não correram bem. Ele expressa quanto a odeia por machucar seus amigos na escola. Com um olhar sombrio, Amou declara que ele deveria morrer, não porque ela o odeia, mas porque se apaixonou por ele e não suporta ver ele ao lado de outra pessoa. O Nomura acha que não pode usar aquele seu poder de novo. Se ele errar, ele vai ficar em desvantagem e não poderá proteger as meninas contra ela. No entanto, a Rin e a Mary o encorajam. Ele sorri e encara a Amou. Ele se coloca em posição de espadachim, visando atacar ela em curta distância, mas ela se esquiva sem esforço. Ela se distrai por uma fração de segundos, e ele aproveita a oportunidade para se esgueirar atrás dela e atacar, mas ela vê atrás dele. Ele usa o seu blazer para atacar ela enquanto ela tenta o esfaquear. Ele dá um passo para trás, mas ela rapidamente joga o blaze na cabeça dele e tenta chutar ele. Felizmente, a Inaba o instrui a pular na sua direção. O Inaba o repreende por suas ações imprudentes e aconselha a usar a fraqueza da Amou para derrotar ela, incluindo se usar de isca. O Nomura pensou que não tinha nada a perder se tivesse lutado sem armas. Desde que entrou na escola, ele percebeu que precisa proteger vidas, incluindo as 5 espadas supremas. A Amou olha para ele com dor nos olhos. Começa a chover e a mudança do clima acompanha as emoções da Amou. Conforme a sua tristeza dá lugar à raiva, ela expressa a sua intenção de tirar a vida do Nomura. O Nomura expõe propositalmente os seus pontos vitais e ela corta ele. Então, ele aproveitou para disparar o seu poder contra ela. Ela caiu no chão, dando uma visão semelhante de quando eles lutaram antes. Apesar do grande golpe, a Amou consegue se levantar. Ela diz que não vai cair. Então o Nomura desafia a lutar contra ele com todas as suas forças. Eles continuam se batendo. A Amou queria mais e mais. Ele estava prestes a perder, mas quando escuta Rin gritando seu nome, ele volta a si e dispara o seu poder mais uma vez. No entanto, ela também o contesta automaticamente. Ele vomita sangue e acha que a Amou estava apenas jogando de acordo com o seu estilo. Ela coloca a mão dele no seu peito e o desafia a usar a sua habilidade. Ele pergunta se eles podem parar a loucura, mas ela não permite. Ela fala que ama tanto ele que quer matar ele. Ela de novo pede para que ele seja dela, mas ele sorri e recusa o seu pedido, e a atinge com seu movimento. Após a luta, a Inaba oferece ao Nomura para ser a sua professora devido à sua habilidade de luta desleixada. Ele estava confuso sobre por que deveria aceitar a oferta, mas ela dará o seu selo se ele concordar. A Yukino chega e manda todos embora, exceto o Nomura, porque ele acabou de ser expulso. Depois de ouvir as notícias, ele se despede dos seus amigos enquanto caminha, e ele vê a Inaba que pergunta de novo sobre a sua oferta. Ele se recusa a ser aluno dela e menciona que a Amou já estava no aeroporto. Ele corre para lá, mas a Inaba diz que, embora tenha sido expulso,
não pode deixar o local a menos que tenha o 5º carimbo para correr atrás da Amo. Ele não tem escolha, a não ser aceitar a oferta dela. O Nomura chegou a tempo e encontrou a Amo. Enquanto os dois se beijam, a Amo diz a ele para ser ele mesmo e fazer o que quiser. Como despedida, ela diz que ele pertence a ela e sempre estará no seu coração. Então ele retorna e encontra Rin fora da escola. A Mary aparece explicando que ele não foi expulso e que a Yukino estava apenas brincando. No entanto, as duas vão permanecer ao lado dele para o monitorar. A Rin pergunta se ele vai escolher ficar ou ir embora. Ele sorri e se recusa a fazer uma escolha e sugere apenas se divertir.